tinha um iate, né? Desses iates chique aí, né? Para atravessar para o outro lado. Segundo alguns constam a cerca de 15 a 20 quilômetros de distância esse mar, que ele é bem grande. Jesus não tinha um navio enorme para atravessar, não. Jesus usava os barcos dos pescadores. E Jesus entrou no barco, mas aqui está dizendo para a gente também, no versículo 23, seus discípulos o seguiram. Os 12 se mantiveram junto dele. Quem é discípulo, irmãos? Ele segue. Não importa para onde o mestre vá, ele quer seguir o mestre. Vamos para Naim? Bora para Naim com ele. Vamos para a Judéia? Vamos para a Judéia, que a gente se encontra com ele também. Opa, é discípulo, não é? Quem falou isso foi o Tomé, se não me falha a memória, é o episódio de Lázaro, não é? Se não estou enganado, vamos também com ele, a gente morrer com ele também, não é? Quer dizer, os discípulos, eles são diferentes. E aqui Mateus fala que os discípulos seguiram Jesus. Então a grande multidão não seguiu Jesus. Aquela grande multidão que estava junto com Jesus não seguiu Jesus. Então a diferença de quem? Dos discípulos para a grande multidão. Dos discípulos para a multidão que rodeava Jesus. A multidão tinha aquela galera que era incrédula, que era para vigiar Jesus, aquele povo que ia só para saber, de tomar conta da vida de Jesus, saber que Jesus era comilão, beberrão. Não é? No meio da grande multidão tinha pessoal que só ia atrás do pão do peixe multiplicado. A grande multidão, ela tem todo tipo de gente. Agora discípulo não. O discípulo está disposto a seguir Jesus para o outro lado, enquanto outros se mantiveram em terra firme, onde o chão é mais estável. Tem gente que não quer se arriscar aí com o mestre mar adentro. Jesus poderia, né, ter procurado, né, Jesus poderia ter evitado a tempestade. Não podia. Jesus falou assim: ó, pai, atravessar, tranquilidade. Daqui eu estou trazendo, deixa eu ver soltando. Jesus não podia ter feito de timão. Não. Jesus poderia ter procurado um lugar mais tranquilo para atravessar para o outro lado. Mas Jesus estava ali e Jesus resolveu atravessar para lá. Então, quando Jesus resolve para lá, os discípulos vão com Jesus. Queridos irmãos, discípulo está disposto a seguir o mestre, não importa a circunstância. Se tem peixe e pão à vontade, ele segue. Quantos não tem peixe nem pão à vontade, ele continua seguindo. Quando a multidão vem embora, quando Jesus fala assim: você só está atrás de mim por causa do pão que eu multiplico, aquela multidão ele vai embora. Mas os discípulos olham para Jesus: não podemos te abandonar, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, quer dizer, os discípulos estão dispostos a atravessar com Jesus. Então está aqui, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E Jesus entra no barco. O que Jesus vai fazer quando ele entra dentro do barco? Não é? O que Jesus vai fazer, irmãos? O que Jesus vai fazer quando entra no barco? Uma pergunta para a igreja. O texto está dizendo: o que Jesus vai fazer? Dormir, irmãos. Jesus foi dormir. Não é? Oh, glória a Deus. Então, enquanto Jesus dorme, uma grande multidão, uma grande tempestade se levanta. Irmãos, a gente que segue a Jesus, né? Como eu falei outro dia, dia 8 de março, fez 39 anos que eu batizei, né? Então já tem mais uns 40 que eu sigo Jesus, né? Mas quando eu decidi a batizar mesmo, tem uns 39 anos, fez esse ano. Então, quando Jesus está no barco, Angélica, quando Jesus está no nosso barco, qual a nossa expectativa? Nada vai dar errado. A viagem vai ser tranquila, não é?
porque a nossa expectativa é essa. Eu tenho Jesus comigo no meu barco, tudo vai ser tranquilo, a calmaria vai ter, nada de mal vai acontecer, nada vai me atingir, não é? Mas o que vai acontecer? Totalmente ao contrário. Jesus está no barco e de repente o vento começa a soprar. Você imagina que o vento, eu não sei como foi aquele vento, eu creio que ele não chegou soprando de forte, deve começar tranquilinho, uma brisinha, oh, que bom, esse sol quente aqui, agora vem um ventinho fresco, não é bom? Você está na rua, de repente você passa por esse ventinho fresquinho, assim, tranquilo, refrigerando no seu corpo, é bom, tranquilo, né? É tranquilo, mas de repente aquele vento não para, e ele começa a aumentar, ele vai aumentando, e de repente aquele vento começa a mexer com as ondas do mar, né? E está aqui, ó, versículo 24: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas águas. Eu não sei o tamanho daquele barco, mas não ia ser muito pequeno, porque cabia 12 homens, 13 homens naquele barco, no mínimo, né? No mínimo 13, Jesus e mais 12 naquele barco, né? Mas a gente não sabe quantos tinham, mas de repente aquele barco começa a ser coberto pelas águas do mar. Então dá para nós imaginar que as ondas estavam altas por causa do vento. E Jesus sendo a maior prova, irmãos, você é a maior prova. A gente conhecia, mas você vê aquele The Chosen, né? Tem uma cena lá que Jesus está comigo, roncando. Estou dizendo, quer dizer, imagine você numa prova tremenda na sua vida, num momento difícil na sua vida. Uma tempestade, quando a gente fala de tempestade para nós, é prova difícil de suportar, prova incapaz da gente, a gente dizer que não tem condições da gente romper a tempestade. Quando a gente olha, o vento está soprando, o mar está agitado e a gente não consegue. Agora pensa comigo, Jesus precisava dormir. Qual outro episódio você lê no seu Evangelho que Jesus dormiu? Nenhum. O salmista não narra as vezes que Jesus dormiu. Claro que Jesus dormia, mas é só Mateus que narra, aparece nesses episódios que Jesus estava dormindo no meio do mar e no meio de uma tempestade, não é? Aí eu aprendi para mim que Pedro aprendeu com Jesus dormir no meio da prova, não é? Tem que ter uma mente muito tranquila, tem que ter muito em paz no coração, para no meio de uma tormenta, no meio de uma tempestade, no meio de uma luta, no meio de uma prova, conseguir dormir. Porque lá em Atos 12:6, se não me falha a memória, Pedro está preso, cheio de guarda do lado de fora, ele preso, amarrado, e diz a Bíblia que Pedro estava dormindo. Acho que ele aprendeu com Jesus. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa, não é? Porque Pedro foi acordado por um anjo que ia dar o livramento para ele. Aleluia. Quer dizer, então dorme tranquilo. Mas Jesus estava dormindo. Jesus não precisava dormir. Jesus dormia não por estar cansado. Jesus às vezes está dormindo para ser acordado, para ver se você vai atrás dele quando você precisa, para ver se a gente vai correr para ele quando vê as lutas aparecendo, as situações adversas vir bater na nossa porta, porque o início da navegação foi em paz, o início da navegação foi tranquilo.
Então, eu andar com Jesus, eu ter Jesus no meu barco, eu caminhar com Jesus, não vai impedir de eu passar por tempestade, de eu passar por prova, de eu passar por luta. Jesus estando no meu barco não vai impedir de eu passar por prova, não vai impedir de eu passar por luta, não vai impedir das tempestades surgirem. Só que lá em Mateus 14, Marcos 6, João 6, a tempestade lá, Jesus, quando ela começou, Jesus não estava no barco. Se eu fosse olhar, eu não olhei na ordem cronológica para isso aqui, mas se essa tempestade que foi antes da outra, amém? Se a tempestade foi antes da outra, quando surgiu a outra, os discípulos já sabiam o que Jesus tinha feito na primeira, já tinham experiência da primeira tempestade, depois vão passar por outra. Se essa foi a primeira ou a outra foi a primeira, eu não sei. Eu só sei que eles já tinham conhecimento que Jesus acalma a tempestade. Eu e você temos certeza. Quem crê, quem tem certeza que Jesus acalma a tempestade. Irmão, a gente já passa por uma experiência hoje. Se uma experiência semelhante amanhã surgir na nossa vida, nós já sabemos o que Jesus pode fazer. Então, Jesus estava dormindo para ser acordado. Então, às vezes Jesus não está te respondendo, parece que Jesus não está na tua navegação, Jesus não está no seu barco. Às vezes Ele está só esperando você ir até Ele e despertá-lo do sono. Aleluia. Glória a Deus. Então, os perigos que nos rodeiam só tendem a nos levar à direção de Cristo. Glória a Deus. As lutas, as provas, aleluia, só vão nos levar à direção de Cristo. Aleluia. A prova, a luta, os problemas que surgem na nossa caminhada, eles só tendem a nos levar à direção do Mestre. E por que então recuar na hora da prova? Por que então recuar na hora do processo? Por que voltar atrás na hora que os negócios ficam mais complicados? Porque às vezes tem muita gente que desiste, acha que Jesus não está com ele no barco, acha que Jesus está fazendo aquilo por querer, me abandonou, não está me ouvindo, não está nem aí para mim. Foi isso que os discípulos fizeram. O Senhor não vai salvar a gente não, nós vamos morrer aqui. Fala comigo assim, eles esqueceram que Jesus não ia morrer afogado. Jesus não ia morrer afogado, Jesus ia morrer na cruz, irmão. Eles esqueceram, aleluia, que Jesus não iria morrer afogado. Jesus está no barco, aleluia. Se ele está dormindo, se você está na luta, pode ter certeza, você não morre nessa luta, porque Jesus está no barco, aleluia. Agora você já sabe que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, aleluia. Então as lutas vão fazer o que? A gente correr para Jesus, a gente correr para Cristo, a gente ir para Jesus. Eu não sei a luta, eu não sei a prova, eu não sei a situação, eu não consigo viver o que você está vivendo neste momento, mas isso que você está passando, ou que ela esteja passando, só pode me levar na direção de Cristo e falar: Senhor, salva-me, senão eu vou morrer. Aleluia. Lavacando.
Glória a Deus. Jesus é tão tremendo. Jesus é tão tremendo porque ele não vai repreender o vento de cara. E eu vou olhar para aqueles homens no navio com ele, no barco, ele assim: por que temeis, homens de pouca fé? Não é puro não, irmãos. Não é cafeteiro não, irmãos. Não é? De pequena fé. Mas engraçado que no versículo, Jesus é tremendo porque, olha só, irmãos, quer ver? Aqui não gosto agora, mas o centurião, talvez no outro evangelho, o centurião, Jesus falou assim: esse homem é de grande fé. Eu não achei em Israel alguém com a fé desse homem. E agora Jesus olha para vocês andam comigo, vocês estão comigo, vocês já viram tudo que eu posso fazer e tem essa fé pequena ainda, irmãos. Antes de repreender o vento, antes de repreender o mar, na verdade não é vento, é ventos, está no plural. Então é vento de tudo quanto é canto. É vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste, noroeste, sudeste. Irmão, você imagina? Ventos. Então antes dele repreender o mar, repreender o vento, ele olha assim: ô gente, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão sofrendo com isso? Sua fé está muito pequena. Versículo 26, né? Então levantando-se, Jesus não estava. Sabe quando a pessoa te acorda, você está no sono muito bom, a pessoa te acorda, você fica bravo? Não é? Mas Jesus a mesma coisa. Jesus acordou, olhou para ele, caso que sono bom, acordou, Jesus olhou assim: por que vocês estão com medo? Hoje, pequena fé. Jesus dormindo, já sabia o que estava acontecendo. Sinal que ele não perdeu o controle de tudo. O controle ainda está na direção dele. O controle ainda levanta. É aí que ele fala assim: então, levantando-se. Aí que Jesus vai levantar. Eu não sei se é sentado, se é deitado, encostado que Jesus estava, mas antes dele levantar e repreender o vento, e repreender o mar, primeiro ele deu uma repreensão aos discípulos. Eu tenho para mim, na revelação do Espírito por detrás da letra, que antes de Jesus operar um milagre na nossa vida, ele vai dar uma repreensão em nós. E ali não tinha como os discípulos lá naquele barco ir embora com raiva de Jesus, né? Porque hoje se uma pessoa for repreendida e sai com raiva, vai sair da igreja, muda de ministério e faz de tudo. Mas Jesus está no barco. Aí Jesus vai, fica em pé, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande esse silêncio assim, tá vendo? Que paz, né? Às vezes Jesus provoca um negócio desse na nossa igreja assim, um silêncio desse assim, para você sentir o que Deus pode fazer na sua cabeça hoje. Paz, tranquilidade, silêncio, o agito da tempestade, o soprar do vento, a água cobrindo a tua cabeça, te molhando em tudo. Você tem tudo soprado de água no mar, água salgada. Água salgada, não sabe o que é isso. Se me falha a memória, que ela vinha no Rio Jordão, desaguava ali. Mas você imagina a tranquilidade. Eu quero profetizar nessa noite que Jesus hoje repreende o vento, repreende o mar, e você vai encontrar paz nessa tua mente.
não encontra paz na tua cabeça e no teu cérebro, esse corre-corre, um espírito de paz entra nessa igreja, nessa noite, sobre a tua vida, um espírito de paz começa a reinar dentro da tua casa, na tua família, nesta noite, porque Jesus está ainda repreendendo o vento, ordenando o mar para se acalmar, aleluia, para que você não fique desnorteado nessa tua caminhada, aleluia, glória a Jesus, aleluia. E aqueles homens, versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eles já tinham passado pela água transformada em vinho, eles já tinham passado pela cura da sogra de Pedro, eles já tinham passado pela pesca maravilhosa, outros milagres, mas até então eles não tinham visto alguém com poder sobre a natureza, não tinha manifestado alguém que conseguisse acalmar o mar, repreender o vento. Então eles se maravilharam: que homem é este? Fala comigo, que homem é este? E vamos ao tom interrogativo, né? Que homem é este? Pois é. Adão poderia responder para você hoje: esse é o que me fez a minha imagem conforme a sua semelhança. Aleluia. Que homem é este? Abraão, o homem que me chamou em Ur do Caldeiros, o homem que me chamou e mandou eu ir para a terra que eu não conheci. Se eu voltar um pouquinho atrás, que homem é este, Noé? Esse é a grande arca da salvação. Que homem é esse, Jacó? É o homem que falou comigo na escada. Que homem é esse, Jacó? Esse é aquele que lutou comigo uma noite no Monte Jaboque. Que homem é esse, José? É aquele que foi vendido por mim por moedas. Aleluia. Que homem é esse, Moisés? É o homem que estava na sarça. Oh, aleluia! Se você pergunta que homem é este, esse é o homem, o varão, o capitão dos exércitos de Deus. Aleluia! Que homem é esse, Ruth? É o Boaz remidor. Aleluia! Glória a Deus! Que homem é esse, Davi? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! E assim vai, se você for perguntando, aleluia, para cada um, que homem é este? Cada um sabe explicar para você que homem é esse. Que homem é esse, João Batista? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Os homens propõem descobrir que é Jesus até hoje. E nós que estamos aqui nesta noite já sabemos que homem é este. Aleluia. Você já sabe que homem é este. Glória a Deus. Coloquemos-nos de pé, vamos orar. Glória a Deus. Pai, eu te exalto. Glorifico o teu bom nome, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Senhor Deus, Pai, Senhor, eu não sei como rasgar a mente dos irmãos, Pai. Pai, talvez algum problema, alguma situação, Pai, está rondando a mente dos teus filhos, Pai. Um vento forte, ou vento, Senhor, porque às vezes vem de toda direção e a gente fica sem saber, Pai. Meu Deus, salva-nos, Senhor, porque senão a gente vai perecer. Deus Santo, ó Pai, o importante é que
nós sabemos a quem recorrer no momento da tempestade, no momento da luta, da situação difícil. Ó Deus, nós sabemos para onde ir, Deus. O Teu Espírito nos leva a Ti, Senhor. O Teu Espírito nos conduz ao Senhor. E que nós nunca percamos a direção do Senhor. Que a gente nunca perca, Senhor, o endereço Teu, Jesus. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem cura. Só o Senhor tem unção, tem liberdade, tem fortalecimento para o Teu povo. O Senhor, ó Pai, ó Deus, é que pode completar aquilo que falta na nossa vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu apresento os filhos na Tua mão, a Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor Deus, dê uma semana de vitória abençoada para o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, estenda a Tua mão para operar milagres, maravilhas, Senhor, prodígios, ó Deus. Senhor Deus, dá a Tua bênção, ó Pai, sobre cada um agora, em nome de Jesus, ó Deus. Uma noite tranquila, que o sono seja de descanso, ó Pai, livre da insônia, do pesadelo, do terror noturno, Senhor Deus, livre de preocupações que tiram o sono, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço neste momento, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira tem forja. Sexta-feira tem ciclo de oração. Glória a Deus. Bênção em nome de Jesus. Domingo, um grande culto, né? Quarta-feira já é 1º de abril, tá? O crente não fala mentira, tá, irmão? Então vigia. Tá bom? Amém? Cuidado. O pai da mentira quem é? Pois é, então o crente não faz nem pegadinha de 1º de abril, né? Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Dia 23, eu coloquei o quadradinho, coloquei uma listagem assim, ó. Salva essa data aí, 23/5, né? Nós vamos ter uma cruzada aqui, dia sábado, 23 de maio. Então anota aí, você não marcar nada no dia, né? A missionária Thelma está pregando para a gente aqui, aquela que pregou no encerramento da nossa festa aqui no domingo, ela vai estar voltando aqui 23 de maio, tá? Já está confirmado com ela já, tá? E ela está vendo se confirma com a irmã dela, vai quando ela vir louvar também, né? Vai ser bênção em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Amém? Não estou divulgando ainda na internet a data, o evento não, mas os irmãos da igreja vão orando em favor, tá bom? Olha em favor da igreja, mais uma vez eu peço, olha em favor dos irmãos que estão ausentes, em nome de Jesus, para que Deus venha fortalecê-los e animá-los. Amém? Glória a Jesus.